Ela é a maior campeã de todos os tempos no fisiculturismo feminino mundial. Ângela venceu 59 competições na sua carreira até o momento. 3 desses títulos são de campeonatos mundiais, 7 Arnold Classic e agora já estreou conquistando mais de 2 títulos consecutivos em sua nova federação, se tornando um fenômeno nesse esporte. Ângela competiu e treinou com os melhores atletas do mundo em mais de 30 países. Pós-graduada em Fisiologia e Biomecânica do Exercício, já ministrou palestras nas Américas do Norte e do Sul e na Europa. São 18 anos de experiência e, além disso tudo, ela ainda é treinadora especialista em treino para mulheres, tendo mais de 1000 alunas espalhadas ao redor do mundo. Toda essa experiência prática e teórica possibilitou disponibilizar uma sequência de treinamentos completos. E durante essa série de vídeos, você vai descobrir como evoluir seu shape e acelerar seu desenvolvimento para conquistar 1 ano de resultado em apenas 4 meses. Olá, pessoal! Esta semana vocês vão aprender tudo o que vocês precisam aprender para conquistar aquele shape tão sonhado. Eu vou ensinar para vocês, nos mínimos detalhes, tudo e como vocês devem fazer para conquistar aquele resultado que vocês levariam 1 ano treinando e fazendo a alimentação correta, mas tudo isso em 4 meses de treino. Em 4 meses, se dedicando aqui comigo, eu tenho certeza que vocês vão aprender esse passo a passo e vão evoluir o físico de vocês. Você vai aprender tudo sobre treinamento, volume, intensidade, métodos de treino, técnicas. Você vai aprender sobre alimentação, como calcular e redividir essa alimentação durante o seu dia para atingir o seu resultado. Vai aprender sobre a tão falada flexibilidade, o porquê que ela é importante, como faz antes do treino, pós-treino, qual é o intervalo de descanso. Você vai aprender como manter sua mente focada, como ter mais disciplina e para isso eu estou aqui e vou te ajudar. E com certeza no final desta semana, repletas de informações, você vai ter em mãos o conhecimento necessário para mudar de vez os seus resultados, assim como muitas de minhas alunas. Em 1 mês de treino avançado eu tenho percebido perca de peso, perca de gordura, definição muscular, a minha massa magra está aumentando. Eu achei um programa bem completo, porque ele não fala somente de treinos, ele fala de alimentação, de aeróbico, de superação. Eu estou no programa tem 2 meses e já vi resultado. Quando eu entrei nesse programa eu estava pesando 94 quilos e hoje eu estou pesando 86 quilos. Ô glória, é uma vitória, porque eu tenho 50 anos, eu estou na menopausa, eu tenho flacidez, meu metabolismo é lento, tem celulite, tem vários fatores que agravam o processo. Nos últimos 8 meses eu comecei a treinar muito mais focada, comprei o treino da Angela Borges, mudei completamente meu corpo em 8 meses. No último fim de semana eu estreiei num campeonato regional aqui no sul da Flórida, ganhando o 1º lugar, graças ao treino dela e a ajuda dela. Eu super recomendo, vale super a pena. Vou deixar aqui minhas fotinhas para vocês verem a evolução, principalmente do meu glúteo. Eu posso dizer para vocês que realmente é o melhor treino de glúteo do mundo. Essas são só algumas histórias de muitas que vocês ainda verão por aqui. De pessoas que conseguiram ganhar massa muscular, conseguiram emagrecer, conseguiram atingir o seu resultado, conseguiram ter mais qualidade de vida, autoestima elevada e agora tem uma vida muito mais feliz. E para a aula de hoje eu preparei algo especial para você. Eu vou falar quais são os principais erros que muitas pessoas cometem e que você pode estar cometendo e isso está impedindo você de atingir os seus resultados. E para o final desta aula, eu preparei algo especial para vocês. Então fica aqui, assiste até o final que você pode começar a corrigir esses erros agora. Mas antes de eu te mostrar todos esses erros, eu quero te contar como eu cheguei nessa metodologia que tem transformado a vida de muitas pessoas. Eu nasci na cidade de Rio do Oeste, uma cidade do interior do estado de Santa Catarina, e nasci lá e logo depois os meus pais resolveram sair da cidade de Rio do Oeste porque lá eles plantavam fumo, então com aquela expectativa de tentar uma vida melhor, eles vieram morar na cidade de Blumenau.
E aí quando foi chegando a adolescência, eu lembro que eu era o patinho feio da turma, assim, porque eu sempre fui muito magra. Então quando foi a época aí do ensino médio principalmente, que é aquela época onde a gente começa a ter um interesse, né, os namorinhos, enfim, essa parte, eu sempre fui mais o cupido. Mas aí o que eu fazia? As minhas amigas, todas já com um corpo mais desenvolvido, aqui tem meninas, né, que desenvolvem mais cedo, outras mais tarde, então todas elas já tinham mais esse corpo mais de adolescente para mulher, assim, né, já mais desenvolvida. E eu ainda era aquela menininha magrinha que era reta, não tinha peito, não tinha bunda, não tinha perna, não tinha nada. Era Olivia Palito, magrela, essas coisas que na época me deixavam realmente triste, porque o jeito que o meu corpo era, aquela magreza toda, realmente me incomodava. Então, depois disso, aí com 16 e com 17 anos foi quando eu conheci o Wander. Ele já treinava nessa época. Então, ele já fazia musculação e já tinha um corpo assim mais sequinho, mais definido. E aí a gente estava aí quase um mês junto, a gente foi pra praia. Foi num domingo à tarde, foi pra praia. E nós lá na praia, até tem algumas fotos desse dia, ele olhou pra mim assim e falou assim, olha, eu acho que você podia fazer academia. Eu não tinha nem ideia, né? Pra mim isso não era o meu mundo, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Né? E aquilo casou com o fato de eu sempre me achar muito magra, né? Sempre ser, na verdade, muito magra. Eu entrei na academia. Aí eu lembro que eu fui numa academia e eu tinha que ficar toda hora, como eu não conhecia nada, não sabia o que era bíceps, agachamento, o que era nome de músculo, nada, o professor tinha que ficar me ensinando muito a fazer as coisas. Tinha fichinha de treino lá, né, treino A, B, C, só que toda hora eu tinha que ir lá perguntar, fulano, o que é isso? O que é isso? Mas aí aquilo me deixava muito mal, porque ele falava assim, o que é agachamento, não sei o quê? Aquele lá, ó. E eu não sabia fazer, então comecei a desistir da musculação. Fui fazer aula de ginástica localizada. Eu comecei a ficar um pouquinho mais com os músculos mais durinhos, assim, né, mais definidos, mais um volume que era o que eu queria e ficar maior, ter mais perna, mais glúteo, isso não me trouxe resultado. Então eu saí daquela academia e aí fui para uma outra academia. E isso me conquistou. Então eles me ensinaram a treinar, me ensinaram os movimentos, me ensinaram os exercícios e para que servia cada exercício. Então eu tive um ganho ali, fui dos 47, 48 para 53 quilos. E eu já tinha ficado muito bem. Eu já conseguia encher uma calça jeans número 36. Esse era o meu parâmetro, era a minha calça jeans. Que se ela ficava, né, se o corpo enchia, se a perna e o bumbum enchiam aquela calça. Mas quando eu comecei a ter resultados mesmo, foi a partir do ano de 2000, final do ano de 2008, a gente teve uma enchente muito grande no estado de Santa Catarina. E com essa enchente, teve algumas mudanças até no trabalho do Wander e ele solicitaram para ele para que fosse atender numa outra cidade. Foi quando eu comecei na academia lá, também, né, continuei lá na academia, e lá eu encontrei a minha primeira treinadora. E ela também tinha um corpo muito, muito bonito, nessa época eu já estava um pouquinho mais desenvolvida. Dando tempo, eu fui estudando, né, fui já fazendo muitos cursos junto com a faculdade, né, junto com a graduação. Já tinha uma aluna interessada em fazer personal, e depois outro, e eu fui, antes mesmo de terminar minha faculdade, eu já comecei a dar aula de personal. E aí essa minha amiga, que foi minha primeira parceira de treino, e também a minha primeira treinadora oficial, ela, no ano de 2012, ela foi competir. Eu fui assistir ela, óbvio, né, mas eu jamais me imaginava no palco. Nossa, porque era uma apresentação de biquíni. Então eu muito tímida, apesar de já ter um corpo bacana e tal, que eu já gostava muito, mas eu sempre fui tímida, então não tinha esse interesse. Mas aí, foi chegando próximo ao campeonato Estreantes de 2013, de tantas pessoas falar, e ela, a minha amiga também, né, me falar, não, por que você não vai competir? Vamos lá, vamos competir, a gente faz aqui, prepara junto e tal. E eu fui competir no campeonato Estreantes lá de Santa Catarina, com muito medo, né, com muito receio, querendo fugir do backstage. E eu fui campeã. E eu me senti muito bem no palco, muito bem, assim, foi algo incrível. E dali pra frente eu nunca mais parei de competir em nenhuma competição. Eu fui em todas as competições
hoje que eu pude ir. E agora eu troquei de federação, eu virei estreante de novo, fui competir num campeonato europeu, um campeonato muito disputado, tive que fazer uma transformação no meu físico, então mais uma vez eu olhei tudo isso digo, nossa, como eu consegui fazer tudo isso comigo, porque apesar de ter uma equipe por trás, eu que tomo as minhas decisões, eu que monto o meu treino e eu que ajusto a minha dieta. Então aí eu vi como treino e dieta orientado para o objetivo funciona. Eu transformei o meu físico em 40 dias. Então isso foi mais um aprendizado, então é mais uma experiência que hoje eu tenho e que agora vai ser mais fácil ainda de poder ajudar outras pessoas com isso. Que eu converso muito com o Wander sobre isso, sobre um legado, sobre o que deixar. Porque toda essa história, essa trajetória, esses anos competindo, esses títulos todos, uma hora eu não vou mais competir, essa hora está próxima. O que fazer, o que isso vai significar para mim quando eu não mais competir? Então eu digo que é uma história, a minha história que eu estou construindo, que eu vou deixar toda essa vivência, essa experiência para outras pessoas. Porque em tudo que eu errei, elas podem não errar. E eu acho que isso é fazer a diferença na vida das pessoas e é assim que eu me sinto feliz. Olá pessoal, tudo bem? Depois de seguir uma carreira tão longa como atleta e ter me tornado também uma estudiosa da musculação, ter feito várias especializações e também com a minha experiência pessoal na busca pela construção de um físico que me deixasse feliz e satisfeita, eu percebi que existiam vários erros que as pessoas cometiam e que as impediam de construir o corpo que elas tanto sonhavam. E é sobre esses erros que eu vou falar aqui hoje com vocês. Vamos lá? Pessoal, eu vou chamar a Laís aqui, que vai me ajudar a mostrar para vocês os principais erros causados aqui na mesa flexora. Vamos lá, Laís? O primeiro erro que eu estou vendo aqui nesse movimento é olhar para frente. Por que isso aqui está errado? Porque quando ela olha para frente, ela perde essa curvatura da cervical dela. E aqui ela está fazendo uma compressão na coluna cervical e isso pode acarretar alguma lesão no futuro. Então, está errado olhar para frente aqui. O jeito certo seria manter essa curvatura da cervical alinhada. Ou seja, todas as curvaturas da coluna precisam estar preservadas. Outro erro comum aqui, faz aqui para mim, Laís, é levantar muito o quadril. Ou seja, forçar essa lordose aqui do lombar. Por que isso aqui está errado? Primeiro, porque eu tiro a força, eu deixo de concentrar a força na minha posterior de coxa, forço a minha lombar e não trabalho o músculo até a falha. Então o correto aqui é trazer o quadril para o banco e não deixar que ele faça movimento nenhum aqui. Outro erro comum aqui é não contrair a musculatura alvo, ou seja, aqui isquios tibiais, o músculo da posterior de coxa, durante todo o exercício. Por que isso está errado? Porque vocês não vão estimular o músculo e ele não vai desenvolver. Então fazer o movimento de qualquer jeito, sem concentrar e fazer essa ligação neural, pensar no músculo que vocês estão efetivamente trabalhando, vai fazer com que vocês não tenham resultado. Então precisa sim pensar e trabalhar esse músculo no máximo de contração o tempo todo. O mesmo erro que ocorreu na mesa flexora também ocorre em outros exercícios, como por exemplo aqui na cadeira extensora. Um erro comum é levantar o quadril no momento de executar o exercício. Por que isso está errado? Porque tira um pouco a força do músculo alvo e vocês acabam forçando a lombar de vocês. Tem uma curvatura aqui da lombar e isso pode sim acarretar em alguma lesão. Outro erro comum, encosta aqui, Laís, é tirar o tronco, tirar as costas de apoio do banco. Isso vai dificultar vocês a fazer o exercício de maneira correta. Então o correto é deixar as costas apoiadas e também permanecer com as curvaturas fisiológicas da coluna preservada o máximo possível. Ou seja, se eu encostar todas as minhas costas, toda a região da coluna no banco, eu vou estar com a coluna retificada e não com a coluna na curvatura anatômica. Ou seja, o ideal é que passe a mão aqui atrás, o bumbum fique bem encostado no chão e aí eu faço o movimento. Tá? Não mexendo nada além aqui da perna. Outro erro comum é no momento que
já está chegando próximo à falha, começar a compensar essa força, mexendo o pescoço, mexendo qualquer parte do tronco. Então isso está errado, porque nesse caso vocês vão estar perdendo a técnica do movimento, e a gente sempre prevalece a técnica antes da carga. Agora vamos ver os principais erros aqui na elevação pélvica. Primeiro, colocar o pé muito para frente. Pode fazer no movimento, Laís? Ó, quando vocês colocam o pé muito para frente, essa angulação aqui de joelho com o pé, ele não fica em 90 graus, que seria o mais ideal. Ele passa um pouco, e aí a gente acaba forçando um pouco mais o quadríceps e até o posterior de coxa. Então por isso vocês começam a sentir um pouco de dor até no quadríceps. E ainda um erro usando o pé muito para frente é que o joelho de vocês vai mexer além do necessário, tá? Outro erro, o pé muito para trás. Quando coloco o pé muito para trás, é impossível concentrar a força do movimento no calcanhar. E quando eu concentro a força na ponta do pé, eu acabo trabalhando o meu quadríceps e não atingindo o músculo-alvo, que é o glúteo. Volta o pé normal, Laís. Então o ideal é aqui, o pé levemente abduzido, fazendo o movimento só com o glúteo, não tentar mexer o mínimo possível o joelho. E outro erro que a maioria das pessoas cometem, mesmo fazendo a parte do pé, do joelho e aqui do quadril certo, é trazer o pescoço muito para frente na hora de fazer o movimento. Vai fazendo, Laís? Isso está errado, por quê? Porque fazendo isso eu perco a minha curvatura anatômica da coluna. E aí eu posso gerar alguma lesão na coluna cervical. Pessoal, se vocês forem um aluno mais iniciante, provavelmente vocês vão ter resultado mesmo executando o exercício com uma técnica não tão correta. Mas com o passar do tempo, vocês precisam se atentar a esses detalhes que eu falei aqui para vocês continuar evoluindo e ainda evitar lesão. Outro exemplo disso é passar por um exercício, por exemplo, esse exercício aqui que era para estimular o glúteo, e de repente você não está mais sentindo o glúteo na hora de executar esse movimento. Provavelmente a técnica está errada e vocês estão cometendo alguns desses erros que eu falei aqui. Então tem que se atentar para continuar evoluindo. Acabamos de ver alguns erros cometidos nos exercícios. E agora vamos falar aqui de alguns erros cometidos na hora de fazer o exercício aeróbio. Pensando que você quer ganhar massa muscular, aí você pensa, já que eu quero ganhar massa muscular, aumentar meu peso, eu não vou fazer mais cardio nenhum. E esse é um erro, porque se eu não fizer nem nada de cardio durante o meu treinamento, eu vou acabar perdendo condicionamento físico, ou seja, eu não vou conseguir render durante os meus treinos. Então eu preciso do cardio para manter toda a minha parte de pulmão, coração, essa parte cardiorrespiratória funcionando bem para que eu tenha mais resistência no treino de musculação. E um outro erro comum é quando eu quero baixar gordura. Se eu estou pensando em baixar, então eu tenho que fazer muito exercício, ou seja, um volume muito alto de cardio, isso seria 2, 3 cardios por dia, e ainda pensando em baixar gordura, vou fazer no máximo de intensidade. Isso também é um erro. Primeiro, porque fazendo isso vocês vão sair da zona de queima de gordura e ainda assim provavelmente vão perder também massa muscular, porque vai estar tão intenso que o corpo vai usar os seus músculos como fonte de energia. Pessoal, então nós já vimos quais são os principais erros no treinamento e também os principais erros nos exercícios aeróbios. E agora a gente vai ver quais são os principais erros na alimentação. A gente já sabe que para ganhar massa magra é necessário um superávit calórico e para perder gordura é necessário um déficit calórico. Mas o que é isso? O que é esse superávit e esse déficit? Superávit, eu preciso de muito mais calorias. Então eu vou saindo ingerindo muitas calorias em qualquer alimento, comendo, pensando que eu só preciso ingerir muita comida e isso já vai ser um superávit? Ou eu vou cortar todos os alimentos, por exemplo, cortar carboidrato da alimentação e isso já vai me gerar um déficit? Então vamos lá. Bom, primeiro, comer demais. Comer demais é sair ingerindo muita quantidade de comida sem se importar também com a qualidade desse alimento. Aqui nós temos vários alimentos, alguns saudáveis, alguns não. Alguns até que parecem inofensivos, por exemplo, uma bolachinha que é para ser fit. E aí, só porque essa bolachinha é fit, eu acho que eu posso comer um pacote dela.
Mas se eu olhar aqui atrás, quanto de calorias, por exemplo, que tem esse pacote de bolachinha, é mais de 600 calorias. Então pensando que, num cálculo básico, eu tenho uma dieta de 2.000 calorias. Se eu quero aumentar massa magra, o ideal é que eu faça mais ou menos, eu ingira aí 2.500 calorias. Para fazer isso, eu preciso controlar o que eu vou comer e não simplesmente comer qualquer alimento numa quantidade excessiva. E comer de menos? Comer de menos seria, eu preciso, para perder gordura, vamos usar um cálculo aí de 500 calorias a menos, então ingerir 1.500 calorias. E aí para isso eu começo a tirar todo o carboidrato, tirar a fruta da dieta, tirar, por exemplo, arroz, aipim, batata, mas eu não estou calculando certinho o que eu preciso realmente, a quantidade que eu preciso tirar para que eu não tire calorias demais nessa alimentação e vá fazer com que essa baixa de calorias me prejudique. Então, ao invés de eu emagrecer, se eu comer menos do que eu preciso, ao invés de eu emagrecer, de eu perder gordura, eu vou poder perder massa muscular, deixar o músculo flat, não ter energia e ainda assim eu posso fazer um processo, meu corpo pode entender que eu estou tirando toda essa energia que eu tinha e ele vai estocar isso em forma de gordura. Então, pessoal, vamos nos atentar à quantidade e à qualidade de comida. Sim, precisamos de um superávit para ganhar massa muscular e de um déficit para gerar perda de gordura, mas vamos nos atentar à qualidade e à quantidade desse alimento. Acordei hoje, me olhei no espelho e estou me sentindo gorda. Qual é a mulher que já não passou por isso? Eu mesmo várias vezes. E aí o que a gente faz? Quando acorda assim, a gente bagunça todos os nossos macronutrientes. Por exemplo, os carboidratos. Um erro muito comum é cortar drasticamente os carboidratos, ou seja, eliminar os carboidratos da vida achando que você vai emagrecer fazendo isso, você vai perder gordura. E não é isso que acontece. Quando a gente tira todas as fontes de carboidrato da nossa dieta, o que acontece é uma perda de energia, uma perda de gordura, porém uma perda de massa muscular também, e a pessoa perde principalmente a energia para fazer qualquer coisa. Ela não consegue treinar direito, por exemplo. Não treinando direito, já não vai queimar gordura do jeito que gostaria. Então é um erro muito comum cortar os carboidratos totalmente da alimentação. Um outro erro quanto à gordura. Fontes de gordura boa. Tirar essas gorduras totalmente. A pessoa comia 4 ovos, ela comia 2 gemas. Agora ela não vai comer mais nenhuma gema porque na gema tem gordura. Gente, a gordura, assim como carboidrato e proteína, elas são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo como um todo. Então, se estiver faltando alguma coisa ou alguma coisa em excesso, o corpo vai compensar de alguma maneira. E aí um outro erro ainda na proteína é quando eu acordo desse jeito e quero tirar todo o carboidrato, toda a gordura, eu vou fazer o quê? Aumentar excessivamente a minha proteína, a minha fonte de proteína. Seja com ovos, com carnes, com frango, com whey protein. E o que acontece? O nosso corpo ele não absorve toda essa proteína e ela também vai ser estocada no seu corpo. Então temos que tomar cuidado para não ser excessivo. Sim, eu entendo que a gente precisa diminuir a quantidade de carboidrato e gordura, porém fazendo isso tudo calculado para que o resultado seja o esperado e para que não aconteça ainda um distúrbio aí no organismo de vocês. Então, nesta aula eu te mostrei vários erros que a maioria das pessoas cometem sobre treino, sobre alimentação, sobre motivação, sobre disciplina. E agora chegou a hora de eu dar aquele presentinho que eu prometi para vocês e ajudar vocês a corrigir algum desses erros agora. Hoje, se você ainda não treinou, ou amanhã, se você já treinou no dia de hoje. Eu tô aqui com a Carol. E a Carol vai me ajudar a mostrar para vocês um método de treino que eu aplico nas minhas alunas e que eu já pratiquei muito e que dá muito resultado. Eu digo que ele é uma evolução aí, ou um rest pause melhorado, adaptado para as minhas alunas. E como vai funcionar? A gente vai fazer a cadeira extensora por 4 minutos, 4 minutinhos. Da seguinte maneira, a gente vai fazer o movimento 20 segundos e vai descansar 10 segundos. Ou seja, são 20 segundos executando, 10 segundos descansando. E nesse descanso, você não pode sair aqui da máquina,
porque 10 segundos é muito rápido e não dá tempo de levantar, sentar de novo e começar o exercício, tá? Então presta atenção que a gente vai fazer esse exercício aqui e é um ótimo método para vocês fazerem um exercício isolado no início do treino, para já dar aquele pump no músculo e acordar o músculo para o próximo exercício, ou no final do treino, quando vocês ainda sentem que tem ainda alguma energia e querem castigar o músculo-alvo do treino do dia. Vamos lá, Carol, deixa eu preparar o meu cronômetro. Para isso é importante vocês terem um cronômetro, tá, gente? É indispensável. Foi, Carol. Movimento lento, 1, 2, vai. Isso, continua. Continua, vai. Mais um pouquinho. Tenta manter o movimento, a concentração de 2 segundos para subir, descansou, e 2 segundos para descer. Só tirar o pé assim, tá? E daí já volta. Prepara, Carol. Mas prepara, ainda não. Foi. Ó, a gente tá indo para a segunda série agora. E vocês vão ver que daqui a pouco o quadríceps da Carol vai começar a tremer aqui, porque é realmente um exercício que trabalha muito o músculo-alvo. Continua, Carol. Mais uma subida. Descansa. Então, para repetir aqui, para ficar bem fácil de vocês entenderem. Foi, Carol? Vocês fazem o exercício durante 20 segundos e descansa 10 segundos, tá? Continua aí, Carol. Bora. Mais um pouquinho. Continua. Continua. Descansou. Tá leve? Como é que tá, Carol? Tá pesado? Preparou? Foi. Gente, 10 segundos é muito rápido, tá? E por que eu coloco 10 segundos de descanso e 20 fazendo? Já vou explicar pra vocês. Vai lá, Carol. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Foi, continua. Descansa. Só 10 segundinhos. 10 segundos é muito rápido. Preparou, Carol? Foi. No rest pause, a gente não tem esse tempo de 20 segundos. Aqui eu estou colocando um tempo limite, que é um tempo máximo ou mínimo para vocês fazer. E isso vai fazer com que vocês realmente façam uma quantidade de séries que vai recrutar o músculo da maneira mais intensa possível. Foi. Descansou. Faltou um segundo, Carol. Prepara. Foi. Vocês vão perceber que no decorrer do exercício, o número de repetições vai caindo durante os 20 segundos, tá? Isso é normal. Continua, Carol, continua, sem mexer a cabeça aí. Concentra, concentra, olhando pra frente. Vai, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Foi, mais uma, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Descansa. Ó, a gente já vai agora para a 6ª série. Foi, Carol? Continua. Concentra. Lá em cima e desce devagar. Subiu, desce devagar. Sobe, desce devagar. Sobe, desce devagar. Vai, desce devagar. Foi, continua. Sem mexer a cabeça, Carol, vai. Força, força na subida. Bora, 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 bora. Descansa. A vontade que dá aqui é de sair, né, Carol? De levantar, né? Não pode. Última série. Preparou. Foi. Continua, continua. Aqui em cima. Aqui na minha mão, vem. Isso, aqui em cima. Bora, Carol, continua. Vem, aqui em cima, vem, vem. Continua, 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 continua. Bora. Mais alto, Carol, mais alto. Segura a descida. Bora, Carol, que tá acabando. Vamos, 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 vamos. Vem. 3, vem. Sem mexer a cabeça. 2. Mais uma. Segurou aqui em cima. Desce devagarzinho. Aí. Então, ó, temos aqui o tempo de 4 minutinhos que fechou. Se vocês começarem a fazer esse exercício e sentir que está muito fácil, vocês aumentam a carga. Normalmente a gente coloca uma carga que nas 2 primeiras séries é suportável fazer. Dali para frente já começa a ficar bem difícil. Então, se vocês sentir que foi para a 3ª série e ainda está suportável, é porque está na hora de aumentar a carga. E aí é com vocês. Não adianta vocês querer roubar de si próprio
e deixar o exercício mais fácil, porque aí o resultado não vai vir. O objetivo aqui é deixar o exercício e o treino mais intenso. Você chegou até aqui porque quer evoluir. Então você precisa incluir nos seus treinos métodos de treino como esse. Você precisa fazer isso porque o seu corpo provavelmente já está acostumado com o estímulo que você vem dando para ele. E aí você parou de evoluir. O nosso corpo, ele se adapta muito fácil a tudo. E por isso, métodos como esse vão tirar o seu corpo da zona de conforto. E aí sim fazer com que ele evolua de verdade. Aí vocês não podem ser aquela pessoa que quando o músculo começa a doer um pouquinho, vocês param de fazer o movimento. Essas são as pessoas que não vão atingir o resultado que elas querem. Tá doendo? Tá certo. Se tá doendo e tá quase muito impossível de fazer, você tá no caminho certo. Faça mais 3, 5 repetições que eu garanto para você que o seu físico vai evoluir. Se você não anotou nada até agora, não se preocupa. Eu pedi para minha equipe colocar um link aqui nessa página, onde vocês vão ter acesso aos principais exercícios que podem ser usados essa técnica e também tudo explicando certinho para que você não tenha dúvida na hora de fazer. E essa é uma técnica ótima para você que treina em casa. Porque quando a gente treina em casa, a principal dificuldade é como adicionar carga, como adicionar intensidade no treino. E se você pegar um agachamento que você faça em casa, uma passada e adicionar essa técnica aqui, com certeza esse exercício vai ficar muito mais eficiente. Experimenta aí. Gente, essa semana só começou. Isso foi só um pouquinho do que você vai ver ao longo desta semana. E na próxima aula vocês vão conhecer os 4 pilares essenciais para vocês evoluir o shape de forma definitiva. Por isso é muito importante que você permaneça comigo essa semana e não perca a próxima aula. Pessoal, chegamos no final desta aula e eu quero te convidar para participar de uma comunidade exclusiva para quem está participando desta semana lá no Facebook. E lá eu quero que vocês compartilhem todas as suas dúvidas. Inclusive, eu quero que vocês me falem se vocês aplicaram o presente que eu dei hoje para vocês. E assim, fazer com que eu e minha equipe conseguimos ajudar ainda mais vocês. Meu nome é Ari, eu tenho 34 anos e eu moro aqui na Espanha. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a Ângela Borges. Eu comecei a consultoria com ela em junho desse ano, após a quarentena. Com a quarentena, eu fiquei mais ou menos 90 dias sem poder ir para academia e eu ganhei 5 quilos. Mas eu segui todas as dicas dela, eu reaprendi a treinar no sentido de respiração, postura, cadência, intensidade. Eu segui todas as dicas dela e o resultado foi que eu já perdi esses 5 quilos em menos de 3 meses. O que mais me surpreendeu no programa de treinamento da Ângela Borges foi a qualidade e o modo explicativo da execução de cada exercício. Nos vídeos, a Ângela mostra detalhadamente o que pode ou não pode ser feito. Os exercícios do programa e a dieta acabaram com a flacidez. Hoje estou assim. Cheguei na segunda etapa da minha meta e não vou parar por aqui. Minha gratidão a esse time de sucesso.